mas é bom. Mexer com gente é prazeroso quando você entende o reino de Deus. Quando você entende o reino de Deus, você precisa amar pessoas, amar vidas, estar junto com pessoas. Então, hoje nós estamos aqui, nessa noite, vivenciando um pouquinho disso, e eu não poderia deixar, de citar algumas pessoas que estão nesse culto aqui, porque eles viram isso acontecer junto comigo lá atrás, viveram muita coisa comigo. Então, quero pedir para ficar de pé aqui o Gabriel, a Duda, Josh, que é esses nomes importados. Está aqui o Vini, a Bárbara, a Zoe. Então, gente, essa turma aí, eu queria pedir para vocês, é lógico que a gente não quer exaltar homens, nada, mas uma salva de palmas para eles. Obrigado por vocês estarem aqui. Vocês sabem quanto eu amo todos vocês, Vocês fazem parte de uma trajetória. Essa galera aí caminhou comigo quando eu tinha um ministério chamado Let's Go, e é um prazer vir aqui. O Vini, eu já contei muitas histórias, Aqui nesse púlpito, o Vini já foi citado várias vezes, então eu não poderia deixar de te honrar aqui, meu irmão. Você sabe que nós já vivemos muita coisa juntos, já moramos dentro de um barracão que quando chovia a gente ia para fora de medo dele cair na gente. Então o Vini e eu, nós temos uma história missional, missional mesmo. Então nós passamos ali por um tempo juntos. O Vini depois seguiu no campo, foi para a África, ficou quanto tempo na África? 3? 1 ano e meio na África, depois no Canadá, hoje está no Canadá com a sua esposa, e está ali então pregando o Evangelho, cumprindo missões. Está aqui o Gabriel também. Gabriel viu tudo isso acontecer, Gabriel? Nós fizemos a maior festa de Anápolis gospel, gente. Ganhamos gente para Jesus naquele Anápolis ali, glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, vivemos fortes emoções ali naquela cidade. Então essa turma aí caminhou comigo, eu não poderia deixar de honrá-los, por eles estarem aqui nos prestigiando. E para mim é muito bom tê-los aqui hoje nessa noite, porque nós estamos vivendo aquilo que o Senhor um dia falou para nós lá atrás, quando a gente era menino, empolgado, e a gente ficava sonhando um dia, será que a gente vai viajar junto para pregar o Evangelho? Será que a gente um dia vai pastorear a igreja? Como é que vai ser isso aí? E ver aquilo que o Senhor tem feito em cada um de nós aqui, da maneira com que Ele tem feito, tem sido muito prazeroso. Amém? Gente, nós estamos numa série de palavras. Eu sei que tem muita gente que está aqui hoje vindo nos visitar pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, se sinta aí abraçado, você é amado, você faz parte da família de Deus. Mas nós estamos numa série de palavras, falando sobre fundamentos. Então nós estamos falando sobre essa série já há alguns finais de semanas, e hoje eu quero encerrar essa série, e eu vou falar sobre 2 fundamentos extremamente importantes do Novo Testamento, que é a cruz, repita assim comigo, a cruz e o reino. Então eu vou falar sobre esses 2 fundamentos, lembrando que nós já falamos então, em semanas passadas, sobre o principal de todos os fundamentos, que é Cristo. Então o principal fundamento de todos, que é Cristo, nós já falamos também sobre a igreja, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cruz e o reino. Então convido você a abrir a sua palavra, as escrituras, se você tiver aí com a sua Bíblia, seja ela física, ou digital, ou online, ou pelo celular. Se for pelo celular, irmãos, eu já quero te pedir uma coisa. O que é essa coisa? Bota esse celular aí no modo avião, para ele não te atrapalhar, para ele não roubar aquilo que o Senhor tem para continuar, aquilo que Ele já começou, e Ele ainda vai continuar. Então, coloca aí no silencioso, no modo avião, para você não perder aquilo que o Senhor tem para te entregar aqui. Lembrando que o nosso texto base, é Mateus capítulo 16, do verso 13 até o 28, porém eu vou ler do verso 24 até o 28, mas você que está acompanhando aí a série, ou você que está aqui hoje pela primeira vez, se você quiser tomar nota, a base dessa série de mensagens é Mateus capítulo 16, do verso 13 ao verso 28, amém? Eu vou pedir, eu sei que vocês esqueceram, que vocês nunca esquecem disso, mas hoje eu acho que vocês esqueceram. Não esquece a minha água não, porque minha garganta já está pedindo clemência aqui, com o ar soprando em mim aqui. Amém, gente? Vocês precisam orar por mim, porque garganta de pastor, irmãos, e de quem canta, eu acredito que é a mesma coisa, Mas, meu Deus do céu, não aguenta esse tempo seco, ar-condicionado soprando, aí você sai, dia chove, dia faz calor, de madrugada você dorme com a janela aberta porque está quente, de repente você acorda de madrugada para fechar a janela porque está frio. Isso aí só vai arrebentando nossa garganta, então eu estou nessa aí, Mas vamos vencer em nome de Jesus, amém? Então verso 24 diz assim, então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe,
Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perderá-a. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, e os seus anjos, então, recompensará cada um de acordo com as suas obras. Com toda certeza vos afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Espírito Santo de Deus, muito obrigado por tudo que foi ministrado até aqui, através das canções, a palavra cantada, e agora nós iremos então introduzir um pouco mais desse alimento que o Senhor já começou a nos dar, através das suas escrituras, daquilo que o Senhor tem para nós. Nós pedimos então a revelação, ó Pai, que o Senhor venha cessar toda distração e que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, lembra que nós vamos falar sobre cruz e reino? 1 Coríntios 1, 23 vai dizer assim: mas nós pregamos um Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A cruz, irmãos, foi uma das maiores provas de fé que a humanidade já teve. Porque imagina só, os judeus esperavam então um Messias, um líder com poderes políticos e militares. Então eles estavam esperando alguém que ia vir com poder político, com poder militar, ia colocar a nação de Israel sobre todas as nações da terra. E aí os gregos então esperavam uma divindade, um cara divino, um cara santo, uma áurea de santidade, como os deuses gregos que eles já criam. E os romanos então tinham certeza que o Cristo deveria ter boa reputação. E era inaceitável para os romanos, então, o Cristo ser crucificado, porque quem era crucificado? Somente um criminoso. Então era impossível um homem santo ser criminoso ao mesmo tempo. Então, frustração total. Eles esperavam um Messias, estavam esperando um Cristo de uma maneira, e ele se revelou de outra maneira. E muitas das vezes na nossa caminhada, isso também vai acontecer. A gente vai gerar uma expectativa no Cristo a partir da experiência de que alguém viveu. Às vezes alguém viveu uma experiência sobrenatural, o irmão teve uma perna que cresceu, ele teve uma audição que foi restaurada, e aí você gera uma expectativa no Cristo a partir de uma experiência que alguém teve. E aí por isso nós pregamos nessa série de mensagens sobre o Cristo, a revelação do Cristo. Então você precisa ter a sua revelação, Cristo precisa se revelar para você, para que você não viva de uma expectativa, mas de uma realidade, amém? Para que você não viva uma expectativa daquilo que o Cristo é a partir da ótica daquilo que o seu irmão viveu. Você precisa ter a sua própria realidade do Cristo se revelando a você. Em Atos 2,42 vai falar que eles perseveravam no ensino da doutrina dos apóstolos, amém? E qual que era o fundamento, os dois principais fundamentos da doutrina dos apóstolos? Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Repete assim: Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Sabe por quê? É muito importante entender uma coisa, irmãos. Cristo sem a cruz não seria nada para nós. E a cruz, com Cristo nela lá ainda, também para nada serviria para nós. Então eu vou explicar. Cristo só é Cristo para nós crucificado. Mas Cristo só é Cristo para nós ressurreto. A cruz está vazia. Ele ressuscitou, o túmulo está vazio, ele ressuscitou. Então entenda que a doutrina dos apóstolos era Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Por isso esse era um escândalo, porque nós, na nossa incapacidade humana, a gente não entende esse paradoxo de Deus, onde no mesmo lugar teve amor e teve ira. No mesmo lugar, na crucificação, teve o maior amor já expressado nessa terra, que foi o amor que Deus teve por mim e por você, amém, né? Mas ao mesmo tempo, toda a ira de Deus foi lançada nesse mesmo lugar. Por isso que a gente não entende muito bem esse paradoxo.
E o principal propósito da cruz é resgatar e reconciliar. Então entenda que Deus estava nos resgatando naquele momento e nos reconciliando o homem com Deus, o homem com o seu próximo e o homem com a criação. Para você viver em paz, irmãos, entenda uma coisa. Para você desfrutar da paz que excede todo o entendimento humano, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que se reconciliar com Deus, amém? A cruz fez isso por nós. Você vai ter que se reconciliar com a criação. A criação está de bem com você. Mas você também precisa se reconciliar com quem? Com o seu próximo. Porque tem muita gente que se reconcilia com Deus, está tudo bem, está tudo em paz. Está tudo em paz com a criação, mas não está em paz com o seu próximo. A obra da cruz só vai ser reconciliadora quando ela for completa na sua vida. Você precisa estar em paz, então, com o seu próximo, com Deus e com a criação. Amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 20 e 22, vai dizer assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliaste consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E a vós também, que noutrora eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. No verso 22 ele vai dizer assim: no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Uns 3 entenderam isso, então eu vou ler o 22 de novo. No corpo da sua carne, pela morte perante ele, apresentou vocês santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Toda a culpa que estava em nós foi lançada sobre Cristo. Todo o peso da culpa, todo o fardo da culpa foi lançado sobre Cristo. E a obra primária da cruz, irmãos, é paz. É por isso que quando a gente cumprimenta os irmãos com a graça e a paz do Senhor, a paz é o quê? A evidência daqueles que foram alcançados pela graça. Então por isso que nós cumprimentamos, nós temos o hábito de chegar nos nossos irmãos e falar assim: a graça e a paz do Senhor. Mas muitas vezes a gente faz isso no piloto automático. E a gente não está entendendo o que é a graça e a paz. A graça e a paz. A paz é a evidência daquele que foi alcançado pela graça. Então deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Está feia a coisa lá fora. É guerra, é terremoto, é sistema político, é tanta coisa, mas nós devemos estar em paz. Porque a graça nos alcançou. A partir do momento que a graça nos alcançou, nós caminhamos na paz. Essa é a paz com a criação, paz com Deus, paz com o meu próximo. Amém? Mas lá no início, no Éden, quando Adão ali cai, e o que ele fala então quando Deus vem na viração do dia? Ele fala assim: foi a mulher que tu me destes. Infelizmente nós estamos vivendo uma crise de omissão, nós estamos sendo omissos com aquilo que é responsabilidade nossa. Então nós estamos terceirizando responsabilidade. O que é responsabilidade da igreja, nós estamos jogando na mão de outras pessoas. Vou dar um exemplo. Tudo que o Brasil está vivendo, seja cenário político, seja crise econômica, não é esse o cerne aqui que eu quero trazer. Mas por que o Brasil vive situações tão difíceis? Porque o que era a responsabilidade da igreja, a igreja está terceirizando. É mais fácil. Não, mas a culpa é do fulano de tal, a culpa é da crise econômica, a culpa é do político A, o político B. Aquilo que era a responsabilidade da igreja assumir e falar assim: nós vamos assumir essa bronca. Nós vamos dobrar os joelhos, nós vamos orar, nós vamos interceder pela nação. Nós estamos fazendo o quê? Terceirizando. Amém? Então nós precisamos ter o peso dessa consciência do que estamos fazendo. Mas o povo da cruz não. O povo da cruz é um povo da reconciliação. Então o que nós precisamos como igreja fazer agora nesse atual momento que o Brasil vive? Reconciliar a igreja com o mundo. O mundo e a igreja precisam se reconciliar. Entre nós, irmãos, não pode haver conflitos, mas sim atritos.
Por quê? Conflito é quando você tem dois lados diferentes. Rússia e Ucrânia, eles estão em quê? Em conflito. Ali não é só um atrito, ali é um conflito. Agora, o atrito no conceito de sermos pedras vivas, amém? Ter um atrito no conceito de sermos pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Então é normal que nós vamos ter atritos, mas jamais conflitos. Não podemos ter conflitos entre a igreja do Senhor aqui na terra. Mas o que nós temos percebido é o quê? Que quando há o conflito, há a queda. Nós estamos trazendo a natureza da queda para dentro de nós quando nós temos conflito. Mas toda vez que há reconciliação, há o quê? A obra da cruz em nós. Então nós precisamos, irmãos, Gálatas 1,4 vai dizer: o qual se deu a si mesmo por meio dos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade do nosso Pai. Então Ele fez tudo isso para nos livrar. Deus, Ele não fez isso porque Ele tinha uma carência, porque Ele tinha uma necessidade. Ele fez tudo isso porque havia um desejo e um anseio de nos resgatar das trevas, de nos resgatar da morte. E por esse mesmo motivo, é o motivo pelo qual nós devemos buscá-lo. Não por necessidade, nem por carência, mas por anseio e por desejo. Porque muitas pessoas estão se frustrando com o Evangelho. Por onde a gente passa, o que nós mais escutamos é pessoas feridas pela igreja, feridas com Deus, está emburrado com Deus. Não, mas eu estou emburrado com Deus. Por quê? Porque ele buscou a Deus por uma necessidade pessoal ou por uma carência. Mas nós não buscamos Deus por uma necessidade nem por carência, mas por desejo e por anseio. Porque quando nós buscamos por desejo e por anseio, nós não estamos esperando nada em troca, porque tudo que Ele tinha para nos dar, Ele já nos deu. Fica mais fácil, fica mais simples, porque você não vai ficar gerando expectativa. Gálatas 3:1 vai dizer o seguinte: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. A essência do Evangelho é o que Cristo fez na cruz, e não o que você está fazendo por Ele. Eu vou repetir isso, irmãos. A essência do Evangelho é o que Cristo fez na cruz. Não é o que eu estou fazendo, não é o que você está fazendo. Não acha que o que eu e você está fazendo é muita coisa, irmãos. É porque a gente tem aquele lado humano nosso, né, que fala assim: nossa, eu estou fazendo demais, meu Deus, acho que agora eu ganhei até uma estrelinha lá. Mas a essência do Evangelho, irmãos, não está relacionado àquilo que eu faço, aquilo que eu posso fazer, mas está relacionado a tudo aquilo que Cristo já fez na cruz. Olha o que Timothy Keller, solta para mim essa citação aí. Olha o que Keller vai dizer sobre isso. O Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho. Uma boa notícia é sobre o que já foi feito e não um conselho sobre o que devemos fazer. Então não é sobre o que eu estou fazendo, irmãos. Não está voltado pelo que eu estou fazendo, mas é por aquilo que Cristo já fez por mim. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Está chovendo, mas está dando para entender, né? Glória a Deus. Chuva é bênção. Amém? Então recebe isso aí. E nós precisamos entender também, irmãos, o conceito que graça não é de graça, porque tem muita gente ficando naquela assim: ah, graça é de graça. Você recebeu como um favor imerecido. Ela veio para você sem você fazer nada, mas ela veio por um presente que você não merecia. Mesmo assim esse presente chegou para você, mas teve um preço muito caro que foi pago. Não desvalorize a graça achando que ela simplesmente, tipo assim, caiu no meu colo. É de graça. Sabe por quê? Se eu, como um humano, te der um presente muito caro, pensa em algo muito caro que você gostaria de ganhar.
Se eu chegar e te der esse presente, você vai valorizar ou vai desvalorizar? Falar, é ganhado mesmo, então não tem problema não. Eu vou pegar uma Ferrari e vou colocar ela numa estrada de chão, vou dar cavalo de pau, vou rampar os quebra-mola de Goiânia. Você vai fazer isso, irmão? Não vai. Você vai ter que cuidar, na hora de passar no buraco, você vai pedir para o irmão descer. Desce aí, porque eu vou passar no buraquinho aqui agora. Não pode bater o carro no chão. Tem irmão que já foi assim, né? Quem conhece meu testemunho sabe, né? Nem o vidro do carro eu não abria, até Cristo me tratar. Eu dar carona para um mundo velho de irmão na igreja, e eles botar o pé até no teto, assim, ó. Tinha terra até no teto do carro. Então nós valorizamos até presentes, irmãos, que nós mesmos compramos com o nosso dinheiro, que alguém nos dá. Aí você valoriza aquela roupa cara. Sabe aquela roupa cara? Eu escutei esses dias de uma pastora muito amiga nossa, que aí já viu quando você compra aquela roupa caríssima, aquele tênis caro, aquela sandália cara, que você só vai no casamento, só quando tem uma festa muito importante, e aí você deixa lá guardado no guarda-roupa. Aí essa pastora virou e falou assim, você tem que usar muito para fazer sentido o preço que você pagou. Tem que usar até acabar, usa todo dia se for preciso, porque não é a roupa que te veste, é você que veste a roupa. Só porque não, a gente bota ela lá e guarda, né? E cuida, com o maior cuidado. E a graça que foi paga com o preço mais caro de todos, você não está valorizando, você está usando de qualquer maneira. Você está desperdiçando aquilo que você ganhou de graça. A graça, irmãos, fez por você aquilo que você não podia fazer, que é salvar a si mesmo. Ninguém consegue salvar a si mesmo, então a graça foi suficiente para isso. Mas a graça, ela não vai ler as escrituras no seu lugar. A graça, irmãos, ela não vai orar por você. A graça, ela não vai fugir da aparência do mal por você. É você que precisa fazer. Então valorize aquilo que você recebeu, valorize a graça. Existem duas maneiras de você ser justificado, irmãos. Você pode escolher ser justificado pelas suas obras ou pelas obras de Cristo. Se você quer ser justificado pelas suas obras, deixa eu te falar uma coisa, vai dar trabalho, viu? Porque só teve um até hoje que conseguiu vir aqui na terra e cumprir todos os mandamentos e não pecar. Esse chama-se Cristo Jesus. E o melhor de tudo, Ele fez isso por mim e por você e te deu de graça. Então para de querer justificar por aquilo que você está fazendo. Graças à graça, nós temos a substituição. A ira de Deus, que era para cair sobre nós, ela foi desviada. Ela não foi anulada, existe a ira de Deus, mas ela foi desviada para Cristo. E graças a isso, nós estamos livres dessa ira. Amém? Então essa é a cruz, irmãos. E a orientação é que aquele que quiser vir após mim, não é fazer o que você quer, não é simplesmente eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me acompanhe, ande com Cristo. Andar com Cristo, irmãos, é todos os dias você tomar uma decisão. Todos os dias quando você acorda, você precisa tomar essa mesma decisão. Andar com Cristo é todos os dias tomar a mesma decisão. Hoje eu decido andar com Cristo. Hoje eu decido andar com Cristo. No Velho Testamento o sacerdote buscava a lenha todos os dias e colocava na fornalha. Ele punha o fogo para aquecer o fogo. Se ele não fizesse isso todos os dias, a chama ia esfriar. Então se você não faz essa decisão todos os dias, sabe o que vai acontecer com você? A chama começa a esfriar. E daqui a pouco, quando você menos percebe, você já não está mais caminhando com Cristo. Você já está de mão dada com Satanás lá e nem percebeu ainda. Então aqueça essa chama todos os dias. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 9. Marcos capítulo 9, olha o que vai dizer. Marcos capítulo 9, a partir do verso 33. Marcos 39, 33 diz assim: então chegando a Cafarnaum, quando já estavam em casa, indagou-lhes: sobre o que discorreis pelo caminho?
Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era maior. Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a no braço, revelou-lhes: quem recebe essa criança por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Entenda uma coisa, irmãos, existe um livro chamado Reino de Ponta Cabeça. Não sei se você já leu esse livro, mas nesse livro o autor vai dizer que o reino de Deus está invertido. Porque aquilo que é grande aos olhos humanos, é pequeno aos olhos de Deus. Aquilo que o mundo está aplaudindo, irmãos, não impressiona a Deus. E aquilo que o mundo despreza, aquilo que o mundo não quer, é aquilo que é grande aos olhos de Deus. A pirâmide está invertida. Então entenda uma coisa, irmãos, no reino de Deus, quanto mais você quer ser maior, você quer ser grande no reino de Deus, primeiro, você vai precisar aprender a servir a muitos. O que ele vai dizer aqui? Será o último e servo de todos. Primeira coisa, você vai precisar aprender algumas coisas simples da vida que a gente não aprende, mas nós que somos participantes do reino de Deus. Sabe uma coisa simples? Uma vez um CEO de uma grande multinacional, ele chegou mais cedo para trabalhar, e por ter chegado mais cedo para trabalhar, e essa multinacional tinha milhares de funcionários, e aí ele estacionou o carro quilômetros de distância, e aí ele vindo a pé, chegou na porta, cumprimentou todo mundo, cumprimentou os seguranças da empresa, cumprimentou as secretárias, e aí um dos seguranças perguntou assim: doutor, por que você tendo chegado mais cedo, você colocou o carro tão distante? Sabe qual foi a resposta desse CEO? Ele falou assim: eu coloquei o meu carro tão distante para dar a oportunidade daqueles que chegarem atrasados, não se atrasarem ainda mais, porque vai ter que pôr numa vaga muito distante. E às vezes você chega na igreja mais cedo e você fala assim: essa porta está livre. Pá! Bota o carro na primeira vaga. Aí o irmão que vai chegar atrasado, com neném, com chuva, com não sei o quê, aí ele vai ter que dar a volta, vai ter que achar uma vaga lá no final. Porque quem chegou mais cedo só pensou nele, porque ele chegou mais cedo, né? Então, como eu cheguei mais cedo, eu tenho um benefício, justiça própria. Nós não podemos fazer nada do que fazemos por justiça própria. Lembra, nós temos que reconciliar com o nosso irmão, com o nosso próximo. Nós temos que pensar no nosso próximo. Amai o próximo como a ti mesmo. Então, se você olha para essa vaga e fala assim: é a vaga do crente, mas não você, a dele, do outro crente. Então, lembra disso, irmãos. Então nós precisamos entender que aquele que quer ser maior, ele precisa primeiro aprender a servir a todos, ele precisa aprender a servir as pessoas. Ele vai dizer no verso 33 e 34, que aquele que quer ser maior, ele serve, mas também ele é o último. O problema é que os discípulos vinham discutindo aqui quem seria o maior, quem vai ser o primeiro. Sabe qual é o grande problema dessa discussão aqui de Marcos capítulo 9, versículo 33? É que essa discussão não se encerrou, ela continua até hoje. Até hoje essa discussão existe. Sabe por quê? Esses dias eu estava vendo uma notícia de um pastor, olha isso, Murilo. Um pastor leiloando seus itens pessoais. A toalha ungida do pastor, o cinto do pastor, a camisa que ele pregou no congresso. Não, notícia verdadeira. Até hoje essa discussão não cessou, irmãos. Tem igrejas que até hoje, irmãos, quando o pastor chega na igreja, o louvor tem que parar, porque ele chegou. Quando ele chega na igreja, todo mundo tem que ficar de pé, porque ele chegou. Irmãos, isso é muito sério. Essa discussão ainda existe. Quem é o maior? Pastores que andam com segurança, irmãos. Carro blindado.
que entra depois que todo mundo já está dentro da igreja e que sai antes de acabar, porque senão é o assédio, o cara não consegue sair, ele não consegue andar. Então essa discussão ainda existe, quem é o maior? É uma briga, não, mas a minha tem mais cadeira do que a sua, a nave da minha igreja é muito maior. Não, a minha cabe muito mais pessoas, não, a minha tem 4 cultos por domingo. Será que tem pelo menos um que está valendo a pena, irmãos? Às vezes tem uma reunião de pequeno grupo que está acontecendo com 3, 4 irmãos, que é muito mais eficiente que os 4 cultos da igreja do irmão lá. 3 irmãos reunindo em casa e orando, e o céu está ouvindo, está tendo resposta, está tendo uma interação, está sendo ligado na terra, está sendo ligado no céu, enquanto tem comunidades aí que está reunindo milhares de pessoas e está só fazendo barulho. Espetáculo. Então essa discussão, ela não acabou, nós ainda estamos discutindo quem é maior. Ah, mas o irmão lá é muito melhor para falar, o fulano de tal lá. Irmãos, não há essa discussão, uns é de Paulo, outros é de apóstolo, não, de Apolo, não, irmãos, nós somos de Cristo, cada um nas suas características, cada uma nas suas diferenças. Os atritos existem porque nós estamos edificando uma casa espiritual, mas não há a divisão, não há lados. Efésios capítulo 2, versículo 5 ao 8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até morte, e morte de cruz. Entre nós, irmãos, não pode haver essa mania de grandeza. Não existe um modelo a ser imitado que não seja o modelo de Cristo Jesus. Não tem um outro modelo. Não, mas o modelo do fulano de tal lá, parece que a galera fica mais chapada. Não, mas o modelo do fulano de tal. Irmãos, não existe um modelo, existe uma manifestação de forma diferente, uma expressão de forma diferente. Mas se é Cristo, se o modelo é Cristo, se Cristo é o centro, amém, glória a Deus. É reino de Deus. Se não é homem, é reino de Deus. E ele não veio para ser servido, irmãos. Ele veio para servir, então o modelo é Ele, que age em nós esse mesmo sentimento que houve nele. Mesmo sendo Deus, Ele abriu mão disso. Mesmo Ele sendo perfeito, mesmo Ele tendo toda a sabedoria, mesmo Ele sabendo de todas as coisas, Ele se esvaziou e recebeu as ordens do Pai. Ele se humilhou. Então entenda algo, irmãos. Se você quer ser grande no reino de Deus, primeira coisa, aprenda a servir as pessoas. Porque o próprio Cristo, Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e servir a muitos. Segunda coisa, para com essa mania de grandeza. Não existe mania de grandeza entre nós. Nós somos todos chão de fábrica. Eu já falei aqui para vocês que eu li, o Cordeiro me mandou um texto que eu achei legal, explicando um pouquinho uma semelhança de um pastor com um técnico de futebol. Um técnico de futebol, ele é assim como os outros jogadores, uma pessoa comum, sim ou não? Ou ele é um super-herói? Ele tem poder extraordinário, ele está lá no lugar onde fica o técnico lá, ele estala o dedo, de repente o gol entra, tem alguma coisa assim? Então ele é uma pessoa comum como todos nós. Só que a função do técnico é o quê? Vai lá, faz o gol, joga, é isso aí, não desiste, vai lá, dá o seu melhor, você pode fazer mais, é isso, estou torcendo por você. Se caiu, levanta, eu vou te ajudar, pega na mão. Então o pastor é esse cara comum, normal, não tem superpoder, nada disso, sofre, garganta fica ruim, fica com sono, cansado, tem as fraquezas, só que ele sempre vai estar aqui torcendo por você, nunca vai desistir de você. Hoje eu e o André, nós fomos lá na chácara onde vai ser o carnaval, né, de vocês aqui, carnaval dos crentes, vigília, raiz, fogueira, som, luau, amém? Aí nós estávamos indo lá,
E aí, de repente, entramos na estrada de chão. E aí eu entro na estrada de chão e nada do André, nada do André, nada do André, nada do André. Eu falei, está errado. Falei para a Sara, tem alguma coisa errada. Já deu o cavalo de pau de crente, né, irmão? Devagarzinho. Cavalo, entenderam aí, né? Rebeca estava no banco lá, então, devagarzinho, irmão. Mas estava uma chuvinha boa, né, para puxar um freiozinho de mão. Pistinha curta, até mais fácil. Mas aí fui lá, fiz o contorno, voltei, de repente eu chego, ele estava lá vindo devagarzinho, ele falou, não, é porque o sinal caiu, eu precisava da internet para mandar a localização. Falei, amém, glória a Deus, mas saiba que você tem um pastor, que você ficar para trás, ele vai te buscar. Então o papel do pastor é isso, gente, mas é uma pessoa comum. Só que ele está percebido. Então ele tem que estar percebido com mais gente. Agora não negligencie você que faz parte do reino de Deus. Você que é parte dessa família espiritual. Cadê o irmão que senta do seu lado todo domingo? Se ele não estiver aqui, porque você não ligou para ele? Não, é papel do pastor. Não, é seu também. Nós somos parte de um corpo, de uma família espiritual. Nós precisamos sentir falta. As dores é suportar um ao outro. Suportar não é só suportar porque o irmão é chato, não. É suportar dando suporte. Porque tem gente que acha que suportar uns aos outros é tipo assim, aquele irmão é chato demais, mas eu suporto ele, né? Não, o pastor é enjoado, não, suporto ele. Não, irmãos, é dar suporte. É ver o que está precisando. Está precisando de alguma coisa aí, irmão? Nós precisamos voltar a entender, irmãos, o sentido da igreja. O verdadeiro sentido da igreja. Se tem algo sobrando lá na sua casa, traz. Quem foi que trouxe as mangas? Foi a Arielle, né? Eu acho que trouxe um monte de manga aí. Lá, a irmã Débora. Foi a irmã Débora, é verdade. A irmã Débora, o geral, trouxe manga 15 final de semana seguido aí. Olha, é isso, irmãos. Está sobrando, tem lá, tem muito, tem abundância. Lembrou dos irmãos. Lembrou. Então, quantas vezes a gente tem abundância e a gente não lembra? Irmãos, os irmãos lá da Síria, da Turquia, 25 mil pessoas em média até agora morreram. Não sei se vocês viram os vídeos, prédio inteiro caindo. E aí você fala assim, está tão distante daqui, né? Está tudo bem. Está tudo bem, irmãos. Ali tem gente, tem famílias que estão sofrendo, crianças. Quando eu vejo os vídeos das crianças lá, me dá uma angústia, porque quando a gente é pai, parece que tudo muda nesse universo. Eu vendo lá eles dando água para o menininho lá na tampinha de garrafa, e ele numa alegria, porque estava bebendo água, preso nas ferragens. Frio, de menos 5 graus. Ele preso nas ferragens, bebendo água na tampinha da garrafa e rindo, achando o máximo. Então, irmãos, nós precisamos nos compadecer com isso. Nós precisamos orar, interceder por aqueles irmãos, para que aquelas crianças que estão sendo resgatadas, e todos os membros da família deles morreram. Como é que vai ser essa criança no futuro? Será que ela vai encontrar uma igreja bíblica? Será que ela vai encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai instruir ela no caminho que se deve andar, porque o pai e a mãe não vai estar lá mais? Por isso que quando a gente apresenta a criança aqui, não é para apresentar essa criança para Deus não, gente. Porque Deus já escolheu ela, já sabe dela antes da fundação do mundo. É para você, caso ela precise de uma assistência, caso os pais venham a faltar. É você corresponsável por isso. Então nós precisamos ter, irmãos, essa compaixão daqueles que estão sofrendo. Porque o símbolo do reino de Deus, irmãos, não é uma coroa, mas é uma toalha e uma bacia. O que simboliza o reino não é uma coroa, é uma toalha e uma bacia. Foi o que ele fez antes da crucificação, ele foi lavar o pé dos discípulos. Então é se humilhar, irmãos. Servir a muitos, aí sim você vai entender, porque quando o sol brilha, nenhuma estrela brilha quando o sol está brilhando. Você já olhou alguma hora que o sol está lá, no sol do meio-dia, você não vê nenhuma estrela. Mas quando o sol deixa de brilhar, várias estrelas aparecem, inclusive a lua. Mesmo que você seja uma lua, mas as outras estrelas ao seu redor, não vai deixar de brilhar, irmãos. Você não pode ofuscar o brilho do seu irmão do lado, não. Você não pode, com o seu espírito de grandeza, querer diminuir alguém para que você cresça, não. Não existe isso no reino de Deus, não. Porque tem muita gente que precisa falar mal de alguém para se autopromover, porque ele não consegue ser bom o suficiente para que as qualidades dele se autopromovam.
Aí ele tem que ficar falando mal dos outros. Aí começa, não, mas que fulano de tal. Amém, irmãos? Ainda bem que só tem crente aqui, né? Então isso aqui a gente só está aprendendo para aplicar lá fora, né? Glória a Deus. No verso 36 e 37, ele vai falar do exemplo da criança. Por que ele está usando o exemplo da criança? Naquele tempo, gente, criança era totalmente sem prestígio nenhum. Não existia o estatuto da criança como é hoje, não. Naquele tempo, se o pai descesse o cacete no menino, ninguém ia falar nada. Naquele tempo, ninguém perdia tempo com criança. As pessoas não estavam interessadas nas crianças. Então Jesus é muito cirúrgico. Ele manda chamar uma criança. E ele traz essa criança para demonstrar que, além da gente estar querendo ser o primeiro, nós também só queremos dar atenção para quem? Pessoas importantes. Você quer um exemplo, irmãos? A igreja de Tiago vai falar isso. Imagina na igreja, entrar 2 cidadãos aqui. Entra um cidadão todo bonitão, todo arrumado, roupa de marca, Rolex, sapatinho da Gucci lá, tênisinho da Gucci, todo arrumado. Isso todo mundo conhece, né, de marca hoje. Rede social hoje, você bate o olho e fala, o cara tá no jeito. E aí entra um irmão super simples, de boa, tranquilo, cabisbaixo. Irmãos, ninguém vai notar o cara que entrou cabisbaixo. Ele vai entrar e vai sair da igreja, às vezes ninguém vai lá dar uma moral para ele. Mas o bonitão, ricão, cheio da pompa, todo mundo vai pelo menos ficar curioso para querer saber quem é esse caboclo. Sabe por quê? Porque você está muito mais apercebido com pessoas importantes. Nós vivemos a era do network. Irmãos, quando eu escuto alguém falar para mim assim, não, mas eu vou na igreja tal, porque lá eu tenho um network. Eu falo, irmão, tem tanta coisa para você aí que tem network aí, ó, cadastra aí um monte de coisa. Vai em lançamento de prédio aí, imobiliário aí, ó, quando vai lançar um empreendimento imobiliário, tem um monte de gente que você ainda come de graça. Aí você faz network, sai dando seu cartão lá, esbarra em alguém para fazer network. Agora, ir na igreja para fazer network, irmão. Não, mas eu não saio da igreja tal, porque lá eu tenho um bom network. Tá, e Cristo ficou aonde nesse negócio? Onde está Cristo, irmãos? Então nós temos que entender que mania de grandeza, que ser o primeiro é servir a todo mundo, irmãos. Quer ser primeiro, então serve todo mundo. Você é o último. Se tem café ali que dá para todo mundo, só não dá para você, então você não toma. Se tem bolacha que dá para todo mundo, mas não dá para você, você não come. Porque você não quer ser o maior. Você tem que servir todo mundo. Você tem que pensar em todo mundo primeiro. Depois você vai lembrar de você. E parar de dar moral somente para quem é importante. Eu preciso estar do lado dessa pessoa porque ela é importante, ela vai me conectar, irmão, profissionalmente, lá fora, amém, glória a Deus. Até na igreja, traz o caboclo para cá, se ele aceitar Jesus, amém. Mas esse ambiente, o ambiente do reino de Deus, aquilo que é desprezado, sabe aquele que ninguém quer, aquele que o mundo está desprezando, ninguém está dando moral, é esse aí que Deus está olhando para ele, irmãos. Se você quer fazer network com gente de Deus, começa a olhar para os desprezados, que é eles que Deus está olhando, falando assim, esse aí que eu vou erguer, é esse aí que eu vou levantar. É esses menininhos aí, ó, que ninguém dá nada, que nós vamos ajustar eles, vamos melhorar eles, e lá na frente eles vão ser alguma coisa. Entenda uma coisa, irmãos, ninguém é maior do que o reino de Deus. Nenhuma estrutura, nenhuma instituição é maior do que o reino de Deus. Nenhum governo é maior do que o reino de Deus. Nada supera o reino de Deus. Então, que nós possamos entender e compreender, se nós queremos fazer parte desse reino, nós precisamos então, assim como uma criança, na inocência de uma criança, irmãos, como é bom observar as crianças. A gente deixa as crianças aqui dentro, irmãos, na hora do louvor, não é para você ficar incomodado, não. Não, mas esse menino corre para lá, corre para cá, ele não quieta, mas é para você observar a inocência deles, irmãos. Não tem malícia neles. Nós que somos muito maliciosos.
Nossa, mas que menino trabalhento, porque nós somos maliciosos. Na cabeça dele ele está se divertindo, ele está na casa do pai, ele está dançando, ele está se divertindo, ele está à vontade, a forma que nós deveremos estar quando chegamos aqui também. À vontade na casa do pai. Mas não, como eu preciso impressionar as pessoas para que as pessoas deem moral para mim. Para que eu pareça ser alguém importante. Primeiro, eu preciso botar uma beca bem ajeitada, né? Não que você não deve vir bem arrumado, irmãos, tá? Senão domingo que vem os irmãos vêm de chinelo. Amém, irmão, pode vir, não tem problema não. Nós não vamos excluir, jamais, irmão. Mas, entenda uma coisa, nós já estamos vindo para a casa do Senhor, todo cheio de crenças, todo travado, todo cheio de amarras. Não, mas eu tenho que ter uma boa postura. Será que eu posso chorar? Será que se eu chorar, as pessoas não vão olhar para mim e vão falar assim, mas que cara mole, chorão. Eu que achava que ele era um cara firme. A irmã estava cantando aqui, pulando aqui em cima. Ela está na casa do pai. Eu, pelo menos, quando chego na casa do meu pai biológico, eu abro a geladeira, eu ponho o pé no sofá. Pô, eu estou em casa. É a casa do meu pai, eu sou herdeiro de tudo aquilo que está lá. Ué, vai manchar o sofá. É meu, ué. Ah, mas vai comer o que está na geladeira. É meu. Então, nós estamos na casa do pai, desfrute por completo. Não desfruta só de um pedaço. Desfruta por completo. Desde a hora que você chegou, até a hora que você saiu, você está na casa do seu pai. Você tem que ter total liberdade. Assim como as crianças se divertem. Porque eles têm que entender que esse é o melhor lugar. Está na casa do meu pai. O filho pródigo, depois que gastou tudo que tinha, depois que fez tudo aquilo que o mundo falava que era o melhor, ele se deu em si, caiu em si, falou, na casa do meu pai, até o funcionário que ganha menos está melhor do que eu. Então, na casa do seu pai, entenda uma coisa, até aquele que está desfrutando do mínimo, está desfrutando mais do que aquele que não está na casa do pai. Mas que nós possamos desfrutar por completo, para que a gente também não seja como o irmão mais velho, que mesmo estando na casa do pai, por ter que manter uma postura, por ter que impressionar os amigos, ele estava na casa do pai e não desfrutou de nada. Estava tão errado quanto o irmão mais novo. O irmão mais novo pelo menos gastou, entendeu, viu que não prestava e voltou. O mais velho estava lá, mantendo o status para os amigos dele, e estava na casa do pai e não desfrutou de nada. Então, que nós possamos entender que o reino do nosso Pai é um reino onde nós somos participativos, onde nós somos chamados a participar desse reino. Ele quer que nós venhamos ser participantes desse reino, a ponto que as pessoas queiram fazer parte conosco, ser parte conosco desse reino. Nós possamos ter essa compreensão da cruz e do reino. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar com você, se os meninos do louvor puderem vir aqui, para a gente ter mais um momento de adoração, oração e compreensão, irmãos, de um culto racional. Você precisa participar de um culto, irmãos, por completo. Um culto racional é quando você compreende a canção que você está cantando. Olhe para cá, presta atenção aqui, espera a movimentação, apaga as luzes, deixa só as amarelas, porque aí a galera fica mais focada aqui. Olha só, irmãos, presta bastante atenção, isso é muito importante. Você precisa ter